Bem, boa noite a todos. Vamos então aproveitar os 45 minutos dos quais dispomos para falarmos sobre a face humana. Esta é a 8ª ou 9ª apresentação que eu faço ao longo das lojas FNAC em todo o país. A última apresentação ocorreu na FNAC no Chiado, em Lisboa, e decorreu, como em todas as outras, muito bem. Antes de mais, queria agradecer à FNAC o facto de ter disponibilizado este espaço, e é um prazer estar aqui em Gaia. Já estive do outro lado do Rio, na FNAC do Mar Shopping e do Norte Shopping, e portanto não podia de forma alguma deixar de vir a esta parte do Rio a falar sobre a face humana. E principalmente falar sobre este meu último livro, O Código de Ekman, O Cérebro, a Face e a Emoção, que, pelo que me dizem, está a ser bem recebido pelos portugueses, na medida em que está praticamente esgotado nas lojas FNAC em todo o país. O que, por um lado, me deixa surpreendido, na medida em que falar sobre as técnicas e métodos de análise da expressão facial da emoção em Portugal é uma novidade, sendo que nos Estados Unidos tal prática já se faz há mais de 40 anos e é também uma realidade em diversos contextos, como por exemplo o contexto judiciário norte-americano e o contexto judiciário britânico. Em Portugal, como sabem, é expressamente proibido fazer gravação de áudio e vídeo em interrogatórios e também em inquirições. Este livro, O Código de Ekman, acaba por ser um tributo que eu faço a um grande amigo, Paul Ekman, da Universidade da Califórnia, atualmente reformado, e bem, conforme ele diz, e tenta responder a 4 questões que eu julgo muito pertinentes. A primeira, como é que o cérebro humano constrói a expressão facial? Como é que a expressão facial influencia o cérebro humano? Como se medem cientificamente os movimentos faciais? E quais as implicações e aplicações da expressão facial? Ao longo destas mais de 350 páginas, eu respondo a estas 4 perguntas e vou mais longe, desvendando em determinados momentos como se detecta uma incongruência emocional, a qual correntemente é apelidada de mentira. Eu vou dividir esta apresentação em 3 partes. A primeira parte, irei responder a estas 4. A segunda parte é uma parte da qual eu gosto bastante e que tem a ver com o debate e com as perguntas que certamente querem fazer. E desde já ficou o aviso que não há perguntas indiscretas, as respostas é que o podem ser. E uma terceira parte tem a ver com a possibilidade, se assim o entenderem, de eu autografar alguns livros. E quanto à primeira pergunta, como é que o cérebro humano constrói a expressão facial? Devo dizer-vos que todas as expressões faciais são construídas nos camarins do cérebro e só mais tarde é que aparecem na face. A face é o palco que mais mostramos durante toda a vida. E quanto mais tentamos esconder as expressões faciais, mais mostramos. Aliás, eu costumo dizer que, e contrariando um provérbio português muito popular, quem vê faces vê corações. O problema não está nos corações ou no coração, o problema está em ver bem a face humana. Porque ver implica interpretar, compreender, e não apenas ver.
O cérebro constrói a expressão facial em estruturas muito específicas e a expressão facial, que é aquela que mais me interessa e que tem a ver com as ligações à emoção, a expressão facial ou as expressões faciais são construídas no sistema límbico, tendo para isso a contribuição de outras estruturas, como a ínsula, hipotálamo, etc. A construção da expressão facial também depende do tipo de expressão facial que está a ser construído. Isto é, nós podemos construir dois tipos de expressão facial, uma positiva e uma negativa. Enquanto que a positiva utiliza determinadas estruturas neuronais, a positiva ou a negativa utiliza outras estruturas neuronais. Por exemplo, nós, ao nível das 7 emoções básicas, só temos uma que é verdadeiramente positiva, que é a alegria. Temos uma outra emoção que é NIM, isto é, surpresa, tanto pode ser alegria como tristeza. Isto é, tanto pode ser positiva como negativa. E as outras 5 emoções básicas são todas elas catalogadas como emoções negativas. O medo, a tristeza, a aversão, o desprezo. Faltou uma, sabem qual é? Pensem nisso, que depois voltamos a essas emoções básicas. É impossível ao rosto humano exibir duas emoções, sejam elas básicas ou não, ao mesmo tempo. Porquê? Porque as estruturas cerebrais não permitem que se construa duas emoções básicas ao mesmo tempo e, consequentemente, que se expressem ao mesmo tempo na face. As emoções básicas, e não só, são apenas e só exibidas na face de forma sequencial, em milésimos de segundo. Por exemplo, alegria, tristeza, cólera, medo, aversão, desprezo, etc. Nunca ao mesmo tempo. E é nesta trincheira de milésimos de segundo que é possível detectar as tais incongruências emocionais das quais irei falar mais adiante. Portanto, o cérebro constrói sempre a expressão facial, mesmo quando nós utilizamos em primeiro lugar, ou pensamos utilizar em primeiro lugar, a expressão facial como retroação, isto é, apresentamos a alegria primeiro no rosto para dar uma indicação ao cérebro para que ele se sinta satisfeito. Mesmo aí, o cérebro não se deixa enganar, isto é, em primeiro lugar eu construo a expressão e só depois é que a podes utilizar no rosto humano. Como é que a expressão facial influencia o cérebro? Existem algumas teorias na literatura científica que advogam a ideia de que o palco também influencia os camarinhos. Isto é, que a face ou a expressão facial também influencia o comportamento cerebral. Há diversos estudos que de facto comprovam isso, mas nunca põem em causa que a construção da expressão facial, em primeiro lugar, é sempre construída pelo cérebro. É verdade, é que se houver uma interação entre aquilo que eu estou a exibir, por exemplo, se estiver alegre, obviamente que essa informação que está ao nível da estrutura muscular ou esquelético muscular vai influenciar o meu comportamento cerebral e, consequentemente, do cérebro à face e da face ao cérebro. Aliás, eu considero também neste livro que quando há este ciclo completo face-cérebro ou cérebro-face, estamos em presença de uma congruência emocional, seja ela positiva ou negativa, nunca é falsa, ou seja, é sempre uma congruência emocional verdadeira. Como se medem cientificamente os movimentos faciais?
Esta é a problemática que acompanha quem investiga a expressão facial da emoção desde 1978. Paul Ekman iniciou os seus estudos sobre comportamento não verbal com uma ideia precisa, isto é, estudar os movimentos das mãos. O que é que significam os movimentos das mãos? Isto a partir da década de 60. Só mais tarde se percebeu que seria mais interessante do ponto de vista científico e não só estudar os movimentos da face. E então verificou que para se estudar cientificamente os movimentos de qualquer músculo ou de um conjunto de músculos, se tornava evidente e necessário criar uma ferramenta para que tal fosse possível. E então, juntamente com o seu colega William Friesen, criou o FACS. O FACS é o Facial Action Coding System, isto é, traduzido para português, um código de anotação da expressão facial da emoção. Este código foi criado em 1978 e apenas foi objeto de uma revisão em 2002, o que atesta, de facto, a fiabilidade e a consistência, quer interna, quer externa, do método. Este método, que é o tal código de Ekman, é constituído por 44 unidades de ação, as chamadas Action Units, unidades de ação da expressão facial. Isto é, não é analisado músculo a músculo, mas sim um conjunto de músculos para que se possa verificar depois, através de uma conversão, qual é o estado emocional que está associado a um determinado comportamento facial. Eu vou mostrar-vos um exemplo. Eu trouxe propositadamente esta imagem já toda escrita para verificarem os hieroglifos e os desenhos que eu costumo fazer quando aplicamos o código de Ekman. Este código tanto pode ser aplicado às fotografias como pode ser aplicado aos vídeos. Por isso é que eu defendo, e falarei na quarta pergunta sobre isso, nas implicações e aplicações da expressão facial, que este é um método que devia ser utilizado em contexto judiciário. Mas não só. Como podem observar pela imagem, nós temos, por exemplo, unidades de ação nesta zona, nesta e nesta zona. Aqui nós temos, de facto, situações importantíssimas. Por exemplo, este músculo que circunda os olhos, chamados orbiculares oculi, estes músculos são dos raros músculos que nós contraímos involuntariamente em situações de incongruência emocional. Há outros, mas estes são fundamentalmente importantes para a detecção daquilo que nós chamamos a mentira. É óbvio que, e para quem trabalha com a expressão facial há anos, há mais de 25 anos, por exemplo, esta detecção a olho nu é possível e acontece muitas vezes. Quem não está habituado e não liga muito a isto, não é que ande distraído, porque o córtex cerebral não deixa. Por exemplo, acontece diversas vezes perguntarem aos vossos amigos, e não só, então, estás bem? Estão bem? E os amigos invariavelmente respondem, estamos bem, não te preocupes. Esta é uma afirmação que não tem consistência verdadeira, mas funciona como uma mensagem de acalmia do outro, ou seja, para que o outro não se preocupe.
E o nosso córtex cerebral detecta automaticamente isto. Agora, não vamos estar permanentemente a dizer à pessoa que ela estará a mentir ou que não está a ser congruente com o seu discurso. Mas voltemos então à análise das unidades de ação. Por exemplo, esta expressão que aqui está é uma expressão neutra, o que significa que o movimento muscular é nulo ou quase nulo. Todavia, as unidades de ação não estão todas aqui, elas são 44, conforme eu havia dito, podem ser perfeitamente identificadas. E quando tal acontece, num primeiro momento, e quando se está a aprender o código de Ekman, deve escrever-se AO e depois o número, imaginemos que é A1, depois coloca-se mais, imaginemos que é A22, por aí fora. Para quem já tem experiência, não utiliza quer a indicação de HAL, que é Action Unit, unidade de ação, e escreve imediatamente os números. Terem atenção que, para além da numeração, que é o código, nós também temos algumas letras que medem a intensidade do movimento. Isto é, a expressão de cólera, por exemplo, a expressão de cólera é muito mais intensa do que a expressão, por exemplo, de tristeza. O que significa que os movimentos da expressão facial, no movimento dos músculos, também é diferente. Por exemplo, se tivermos o movimento do orbicularis óculo, aqui em cima, por exemplo, o 2, pouco intenso, nós acrescentamos a letra A. Se, entretanto, for um movimento muito intenso, rápido, nós acrescentamos a letra D, que é o máximo de intensidade do movimento facial. E aplicamos este código em qualquer situação, em qualquer face humana, e não só, porque há um código adaptado, por exemplo, para o chimpanzé, que é dos animais que mais se aproxima do ser humano. Existe também a adaptação do fax para bebés, o chamado baby fax. O que significa que, partindo de um código unitário, nós conseguimos aplicar em determinados setores em função de determinados movimentos faciais. Mas, para se comparar a expressão facial, nós temos que recorrer quase sempre a, não é bem um truque, mas a uma constatação que eu vos queria também mostrar. Devo dizer-vos que o código de Ekman aplica-se a qualquer face, seja uma face chinesa, japonesa, indiana, portuguesa, etc, etc. Nós temos de partir quase sempre deste primeiro princípio, se me permitem o pleonasmo. Por uma razão simples. Porque se repararem, e esta é uma expressão de um bebê de 2 dias, e o sorriso nos primeiros dias de vida é sempre um sorriso do neuropéptido, é uma descarga neuromuscular. Portanto, os pais não precisam de se zangarem pelo facto de ele sorrir mais para a mãe ou para o pai, porque ele tanto sorri nesta circunstância como sorri, por exemplo, para um prato que tem a indicação dos olhos, da boca e do nariz. Só a partir das 2, 3 semanas de vida é que o bebê vai começar a fazer uma seleção e vai reconhecer mais o rosto da mãe por 2 razões. Em primeiro lugar, porque à partida é a mãe que está sempre mais próxima. Mas em segundo lugar, porque a distância que vai entre o rosto do bebê e da mãe, por exemplo, a amamentar,
é muito curto e, por conseguinte, o bebê tem um reconhecimento, uma identificação muito mais forte com a mãe. Todavia, os estudos também indicam que o bebê reconhece mais a voz do pai do que o rosto, do que a voz da mãe, mas reconhece de facto mais o rosto também do que o rosto do pai. Só a partir de um mês, 2 meses e meio, é que o bebê vai utilizar um chamado sorriso de seleção, isto é, vai perceber-se que pelo sorriso consegue ter recompensas interpessoais. Se eu sorrio desta forma, tu dás-me isto, e assim por adiante. É importante dizer que o sorriso é inato. Nasce connosco, desenvolve-se connosco e morre connosco. Enquanto que o riso, que não tem nada a ver com o sorriso, não é inato e só aparece no rosto do bebê por volta dos 3, 4 meses de idade. O riso, como eu costumo dizer muitas vezes, a mim não me mete piada. Mas é, de facto, um instrumento importantíssimo de libertação, nomeadamente ao nível dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, etc. A rir faz bem. Só que do ponto e do ponto de vista da investigação, da ciência, o sorriso encerra em si aquilo que eu chamo o enigma da pesquisa. O riso acontece e morreu ali. É importante para a saúde, dá uma descarga, é ótimo. Todavia, o sorriso encerra em si qualquer coisa de atrativo. Dou o exemplo muito conhecido da tela, da Mona Lisa. Estou em crer que se o Leonardo tivesse pintado uma Mona Lisa a rir-se, certamente a conjuntura de especulação e interrogação sobre o seu rosto não chegaria aos dias de hoje. Até porque eu já fiz um estudo sobre o efeito sorriso como mecanismo de atração. E, de facto, comparei o riso e o sorriso e os 3 tipos de sorriso, fechado, superior e o largo, em contraponto com a face neutra. E o que descobri, de facto, foi que o sorriso fechado é aquele que é mais atrativo do ponto de vista do mecanismo de vinculação de eu com o outro. Seja homem, homem, seja mulher, mulher, seja mulher, homem. E, portanto, faz sentido que se falta afetividade e que se fala também do mecanismo de atração. Pode acontecer, mas são poucos os casos de alguém que tenha dito que se sentiu atraída no momento por um riso da pessoa do que por um sorriso. O sorriso é utilizado pela mulher mais vezes, com mais intensidade, mais espontaneamente, enquanto o homem utiliza menos o sorriso, com menos intensidade e mais espontaneamente. Mas este bebê, de facto, apresenta aqui situações curiosas, como, por exemplo, o apertar das pálpebras, e aparentemente será um sorriso, só que é um sorriso neuropéptico. Nós só falamos de sorrisos verdadeiros quando, de facto, temos consciência dos próprios sorrisos, não é o caso. Quarta pergunta. Quais as implicações e aplicações da expressão facial? Em Portugal, todas. Desde a justiça, quando um juiz diz textualmente que se deve recolher toda e qualquer prova para a descoberta da verdade, não faz sentido que depois o Código Penal e o Código de Processo Penal proíbam que se faça gravações áudio e vídeo dos interrogatórios ou até das inquirições. Porquê? Porque eu defendo há anos que mais importante que o que se diz é aquilo que não se diz, mas diz-se. Isto é, o facto de alguém estar a prestar
uma informação, num interrogatório, numa inquirição, seja policial ou judicial, o facto de esse alguém estar a falar para outra pessoa e essa pessoa não estar a apontar absolutamente nada que não precisa, mas essa pessoa sabe que está a falar para alguém que está à sua frente, mas também está a falar para outras pessoas que mais tarde vão analisar em vídeo o que está a ser dito, cria na pessoa, para além do nervosismo natural, uma incongruência emocional e a pessoa acaba por não conseguir iludir as duas pessoas ao mesmo tempo. Isto é, nós conseguimos detectar através do discurso não verbal se o depoimento que está a ser prestado tem ou não, conforme eu digo muitas vezes, incongruências emocionais. E a experiência científica que eu tenho de analisar muitas imagens, por exemplo, desde 2003, isto é um exemplo muito concreto, para além de outros, eu já vi mais de 325 mil fotografias de um estudo científico que iniciámos em 2003 e só vamos terminar em 2013 para fazermos aquilo que eu denomino uma década de surdos em Portugal. É facilmente constatável que as pessoas, através do discurso verbal, dão uma opinião sobre um determinado assunto. Mas depois a sua expressão não verbal não corrobora ou até desdiz completamente essa expressão. O que acontece hoje em Portugal é que a maior parte das pessoas, quando instadas a prestar um determinado depoimento, e esse depoimento é apenas e só anotado. Isto é, o que é que o senhor ou a senhora viu ou sabe sobre isto ou aquilo? E a pessoa que faz essa inquirição, esse interrogatório, ou seja, a polícia, anota aquilo que a pessoa diz. Não anota aquilo, e eu sei que vou entender o que eu vou dizer, aquilo que a pessoa não diz. E esta parte pode ser decisiva para a descoberta da verdade. Depois, se os depoimentos fossem todos gravados em vídeo, certamente que alguns dos processos que hoje em dia estão, por exemplo, em tribunal, nem sequer lá chegariam. Processos de agressão, ou de suspeita de agressão, ou de alegada agressão, etc, etc. Porquê? Porque estava gravado e, como tal, não havia essa possibilidade. Devo dizer-vos que isto é novo em Portugal, mas não é novo nos Estados Unidos. A CIA e o FBI já utilizam isto há mais de 40 anos. Devo também dizer-vos que esta técnica é utilizada nos aeroportos americanos, já se utilizava antes, e cometeram um erro gravíssimo em 2001, quando deixaram passar os terroristas que depois fizeram aquilo que sabem. Porque há imagens muito concretas sobre a expressão dos terroristas que levaram a cabo aquela tragédia em Nova Iorque. Atualmente existe um programa norte-americano para a detecção da expressão facial nos aeroportos norte-americanos. A Scotland Yard, no Reino Unido, também utiliza este método e o professor Paul Ekman, agora não com tanta intensidade, presta formação aos agentes policiais. Ou seja, é importante que eles também saibam identificar e aplicar o código de Ekman. Esta é uma área muito importante. Aliás, uma série televisiva, como por exemplo Lie to Me, veio pôr a nu esta situação. Faço aqui um pequeno esclarecimento em relação à série. O professor Paul Ekman, que é retratado neste livro, é o assessor científico da série, ou seja, dá o fundamento científico da série. Devemos ter em atenção que a série não deixa de ser uma série de cariz ficcional, o que significa que em determinados momentos, nomeadamente com o zoom que é possível fazer com as câmaras, e para a maioria das pessoas é praticamente impossível de fazer. Só é possível para uma pessoa que trabalhe diariamente com este tipo de expressão. Mas temos outras implicações e outras aplicações. Por exemplo, no campo das escolas, em contexto escolar, eu também defendo que o conhecimento das emoções básicas pelos estudantes, e não só, também pelos docentes e outros agentes educativos, é fundamental.
e certamente que resolvia muitos dos conflitos, às vezes a agressividade que se vive nas escolas portuguesas. Ao nível, por exemplo, da saúde, nós neste momento estamos no laboratório da expressão facial da emoção a mapear a expressão facial da dor. Porque eu não concordo que a dor apenas se resuma a uma escala tipo pictograma, isto é, com alguns traços, como por exemplo, embora perceba porque se utiliza isso como um ícone na internet, não percebo como é possível apenas e só entender o sorriso como uma curva. Porque o sorriso não é apenas e só o movimento dos lábios, ou do zigomático maior e do zigomático menor. O sorriso é todo o rosto. Eu mostrei dezenas, centenas de fotografias e vídeos a pessoas, mostrando só a parte de baixo do nariz para baixo e o sorriso por inteiro. E as pessoas chegavam a dizer coisas curiosas como esta, e com alguma razão. Os olhos também sorriem. Acerca dos olhos, é importante dizer-vos isto. Quando a expressão facial não nos diz quase nada, porque ela diz alguma coisa, certo, mas pode não dizer quase nada, então nós só temos uma solução, que é olhar para os olhos. E olhar para os olhos implica saber interpretar os movimentos oculares. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E há dois aspectos que são fundamentais. A miose e a medríase. Que são perfeitamente detectáveis quando uma determinada pessoa, seja homem ou mulher, não está a ser congruente com o seu discurso verbal ou então está a ocultar alguma coisa. Foi um trabalho que eu apresentei o ano passado no Congresso Norte-Americano e que lançou alguma celeuma porque num determinado interrogatório invariavelmente o suspeito tem dois comportamentos. Ou sorri muito e rir-se muito, ou então não diz absolutamente nada a nível da expressão facial. Isto é, não diz ao nível dos músculos que são visíveis, mas dilo com muita propriedade ao nível do movimento ocular. Isso está comprovado, portanto, também pode está disponível para ser aplicado em qualquer situação. Mas falava do movimento ou do mapeamento da dor humana, a nível da expressão. Identificar em concreto quais são os sinais que possam indiciar uma determinada dor, ajudaria, claro, o corpo clínico a identificar logo determinados comportamentos. Porquê? Porque a face é aquilo que mais mostramos, é aquilo que não escondemos, é aquilo que nos leva ao outro. E, por conseguinte, chegar a uma situação clínica em que é possível detectar o que a pessoa possa estar a sentir através da dor, é possível, mas não é possível através do pictograma. Uma escala que existe, que eu conheço e que é aplicada clinicamente em determinados contextos, é muito insuficiente para o que se pretende fazer. E devo dizer-vos que há algumas surpresas que já encontramos neste mapeamento da dor. Algumas que até contrariam alguns dos princípios e algumas bases científicas que até agora estavam bem subjacentes. Bom, são estas as 4 perguntas que eu julgo importantes e que este livro tenta responder. Eu agora abriria ao debate. Se tiverem alguma pergunta para esclarecimento, eu estou disponível. Não sei se a senhora tem direito ao microfone, eu consigo ouvir. Faça favor, então. A minha questão é, partindo do pressuposto que as expressões faciais são involuntárias... Nem todas. Os doentes que têm problemas neurológicos reagem da mesma forma? Não, desculpe, não ouvi. Os doentes que têm problemas neurológicos reagem da mesma forma? Bom, nós temos algumas particularidades, que é, portanto, a sua pergunta é muito pertinente para tentar esclarecer algumas dúvidas e até confusões que surgem. Por exemplo, quem sofre do síndrome do Moebius mexe ou tem dificuldade
dificuldade em mexer os músculos faciais, ou seja, não é capaz de, numa situação de alegria, manifestar que está alegre. Faz um esforço que eu considero terrível e medonho para tentar mostrar ao outro que está alegre. E ao fazê-lo, faz uma contração muito forte dos músculos. A maior parte das vezes não consegue. Outras vezes faz uma pressão na glabela, que é esta zona aqui da testa, e fica esta parte aqui toda enrugada, que só acontece em situações de cólera. Ou seja, ao invés de manifestar que está alegre, está a dar ao outro uma indicação completamente errada. Porque nós temos ao nível cerebral uma matriz. Isto é, o olho para determinada pessoa, se ela está alegre, faz a expressão de alegria. Pode não ser completa, incongruente, pode ser até falsa. Mas tem lá traços de alegria. Ali não tem. E, portanto, o código tem atenção nisso. Na questão neurológica, também acontece. Por exemplo, quem tem paralisia facial uni ou bilateral, também acontece essas situações. E, por conseguinte, mesmo em situações de interrogatório, o código de Ekman e o instrumento que nós criamos também, que é o Psy7 Faces, consegue identificar a parte que está associada ao nervosismo, porque é normal, as pessoas sentem-se nervosas por exemplo, estar numa declaração, e a parte em que não há parte de nervosismo absolutamente nenhuma e há apenas só incongruência emocional. Nós analisamos isso tudo. Aliás, nós temos capacidade de verificar isso através das ressonâncias magnéticas funcionais. Hoje é possível fazer isso. Mas antes de se verificar essa observação, nós já sabemos se a pessoa está a ser congruente ou não congruente a nível da expressão. Portanto, nós temos em conta todas essas situações. Da mesma forma que as emoções básicas são de todos, a expressão facial também é de todos, tendo em conta, claro, essas limitações que são devidamente analisadas e enquadradas no contexto anual da expressão facial da emoção. Obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta? Não, tem pergunta. Bem, pelos vistos estão todos esclarecidos. Eu prometi voltar às emoções básicas e então vou apresentá-las. Eu vou deixar duas emoções básicas propositadamente de fora, isto é, para que possam depois, com calma, tentar identificá-las. São as mais fáceis. Que é esta e esta. Esta e esta. São as mais fáceis. A primeira emoção básica, esta que aqui está, é a alegria. Terem atenção que todas estas emoções são representadas. Todas as expressões pousadas são todas falsas. Desculpe interromper. Só uma questão nesse sentido de ser representado. Agora lembrei-me quando falou do sistema límbico e da importância para a expressão facial. Eu colocaria aqui uma questão. Não seria importante também, se calhar, pensarmos em outras áreas cerebrais, não apenas nas reativas, mas aqueles lobos que nos dão a representação da emoção? Claro. Falarmos da expressão emocional. Claro. Nós só com o sistema límbico não faríamos a... Exatamente, exatamente. Eu falei nisso por causa da questão das emoções básicas, não é? Porque há outras emoções de fundo, não é? Que há autores que defendem as emoções de fundo. E há as emoções sociais, vergonha, etc, etc. Eu só falei nas emoções básicas. E essas, por exemplo, não falei de uma estrutura que é essencial na expressão facial e da emoção, que é a amígdala também.
está em sistema. Claro. Exatamente. A chamada prima, a amiga volta. Que é uma estrutura fundamental. Depois temos, hoje em dia a discussão passa muito pelos chamados, o mirror, os chamados neurónios de espelho, não é? E há determinadas estruturas que não estão no sistema límbico, mas estão noutras áreas cerebrais, que são de facto fundamentais para ajudarem a que a expressão facial seja mais congruente, não é apenas e só a parte do sistema límbico. O sistema límbico é fundamental mais na parte emocional. E essa é uma área que eu estudo porque, enfim, é a área da minha formação profissional, que tem a ver com as emoções. Exato. Então, por exemplo, aquele estudo que analisou as várias imagens, não tem qualquer informação, é mesmo análise só do reconhecimento facial e não dos processos envolvidos. Mas quais imagens falou? Falou das imagens do sorriso? O que está a desenvolver até ao longo de 10 anos. Sim, isso tem a ver essencialmente com as imagens. Agora estou a estudar em uma outra coisa, e eu ia falar sobre isso, mas aproveito para falar já. Eu estudei o ciclo vital do sorriso humano, ou seja, desde o nascimento até à morte. Até na morte tentei-se estudar o sorriso, que não existe. Aliás, assisti a alguns rituais de morte para verificar essa situação. Por exemplo, menos no Ocidente, geralmente o corpo é velado e o corpo está numa situação de rosto neutro. Também já verifiquei e consegui avaliar algumas situações muito traumáticas e que têm a ver com o facto de alguém ter aquele que chamam morte súbita ou um acidente e verificar essa expressão. E, portanto, eu estudei o sorriso no bebê, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens adultos, nos adultos e nos adolescentes, nos idosos. Mas para completar este ciclo falta-me uma única coisa, que é estudar o sorriso no feto humano. E eu, em 2003, foi a primeira vez que um obstetra conseguiu verificar, através de uma ecografia a 3 dimensões, o sorriso. Foi o obstetra britânico Stuart Campbell. E quando perguntaram, mas doutor, o que é que significa este sorriso? E ele respondeu, bem, eu vejo aqui um sorriso, agora o que ele significa, isso não sei. E quando eu ouvi aquilo, fez-se luz aqui neste cérebro, fez-se